é Jesus para você? Algumas pessoas podem contar a história de Jesus, falar de algumas características de Jesus, falar coisas ou eventos passados, né, que aconteceu história. Mas somente quem tem intimidade com Ele pode falar sobre a sua vida presente com Ele. Eu já ouvi várias histórias de Jesus, contadas de várias maneiras, de eventos, de acontecimentos, mas a grande diferença é que história eu estou construindo com Jesus. Saber contar a história de uma pessoa é uma coisa, agora você fazer parte de uma história com essa pessoa é algo bem diferente. Amém? Pai, eu quero agradecer o Senhor, porque o Senhor nos ama de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não viesse a morrer, mas ter a vida eterna. Agradeço ao Senhor Jesus, não só pelo grande sacrifício, pela missão que o Senhor fez para nos resgatar, mas por estar presente aqui conosco e em nós. Se não for a tua presença conosco, o que seríamos? O Senhor não veio trazer uma religião, fundar a religião. O Senhor veio manifestar o teu reino, o qual fazemos parte. O Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é vivo em nós. O mistério que se revelou, Cristo em nós, a esperança da glória. Obrigado por o Senhor estar conosco e em nós. Louvado seja o teu grandioso nome. O Senhor é bem-vindo e tem total direito e autoridade de fazer o que quiser conosco aqui neste lugar. Obrigado por tua presença, que é perceptível. Não só cremos, mas além de crer, nós sentimos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Uma pergunta. Achei uma meia aqui. Uma pergunta que tem tirado, que tem chamado a minha atenção. É o que Deus tem falado comigo. E eu quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã, quem aqui já aceitou Jesus na sua vida como Senhor e Salvador? Levante a sua mão com fé e bem alto. Fala, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então a pergunta não é só para mim, é para você. Na verdade, quem iria pregar essa noite aqui era o bispo. Ele ia pregar de manhã e ia à noite. Mas o papai falou para ele assim, olha, você não vai pregar à noite, quem vai pregar é o meu filho Guildo. E eu fiquei falei, é? E até antes de começar essa palavra, eu não sabia ao certo o que eu iria dizer para vocês. Mas pela graça de Deus, Deus vai fazer alguma coisa especial aqui essa noite. Não algo do preparo, mas algo da direção dele. E essa palavra, se você prestar bastante atenção, Deus vai mudar alguma coisa em você. Porque você aceitando ou não, você não está do jeito que Deus quer que você esteja. Essa é a realidade. Você se achando bom ou não, você não está ainda da maneira que Deus quer que você esteja. Nem eu. Então a pergunta é, o que Deus tem falado conosco, com você nesses dias?
O que Deus tem ministrado no seu coração. Porque muitas vezes nós estamos tão surdos, tão impedidos de querer ouvir a voz de Deus, como aquele povo de Deus que saiu do Egito, e quando Deus quis falar com ele, veio trovão, raio, coisa louca lá, e o povo ficou tanto com medo que falou assim: Moisés, que Deus fale com você e não com a gente. Deus fala com você, você fala conosco. Nós, em outras palavras, não queremos ouvir Deus. E muitas vezes os próprios filhos estão nessa condição. Eles não querem mais ouvir o pai. Eles preferem ir atrás de um profeta. Nada contra profeta, porque isso é bíblico. É dons de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos têm a função de edificar o corpo para crescimento e multiplicação. Mas, quando a minha surdez, a minha capacidade de ouvir, de relacionar com o Pai, é uma desculpa, é um motivo para mim buscar voz através de outras pessoas, às vezes você vai até ouvir, mas pode ser que não é aquilo que Deus quer falar para você. Porque na verdade o papai quer falar comigo e quer falar com você que é filho. Uma coisa tão feia e deselegante é quando você entra numa casa, numa família onde os membros não conversam uns com os outros. Eu não converso com meu irmão já tem tantos anos. Eu falo, pelo amor de Deus. Eu não converso com meu pai, ou eu não converso com a minha mãe. Alguém já viu isso aqui? Isso é uma coisa muito triste. A família é um projeto de Deus. A nossa missão aqui é ser uma família acolhedora, comprometida em anunciar o Evangelho. Quando somos famílias, nós temos uma capacidade de mostrar que existe uma palavra da parte do Pai para aqueles que não conhecem. Mas não é fácil ser família. Não é fácil conviver com a família. Alguns colocam até apelidos para aqueles que não são do jeito que eles gostariam. Esse é o ovelha negra da família. Amados, não tem isso. Sabe de uma coisa? Deus tem falado no meu coração esses dias. Eu vou contar vou fazer aqui como fosse uma parábola. Lucas, projeta para mim a primeira, a pequena. Alguém conhece essa árvorezinha aí? Bonsai. Significa árvore na bandeja. Alguém falou isso, nem sei se é. Mas preste bem atenção. Eu vou fazer uma analogia aqui do bonsai com a vida de muitas pessoas. Bonsai é uma árvore. Tem algumas árvores próprias que fazem, mas tem gente que faz até de jabuticabeira, goiabeira e várias outras. O processo que eles chamam de haste do bonsai, tem árvores desse tamanhozinho que tem mais de 30 anos. O segredo é que elas nunca podem crescer. A beleza dela, ela ser miniatura de uma árvore. Eles enrolam arame nos seus galhozinhos para que eles não cresçam. O adubo deles é limitado, são grãozinhos para que ela não cresça como deveria. Eles têm uma poda que impedem ela de crescer. Existe toda uma técnica para que ela fique tão bonitinha, tão valiosa, tão agradável. Tem gente que abraça a bonsai e fala, eu descarrego minha energia. Já não tem isso, né, amados? Não é isso. Mas sabe que muitos e muitos cristãos, eles foram cultivados como um bonsai. Palavras que eles receberam desde o seu nascimento, a cultura que eles vivem, aquilo que é ministrado na vida deles, muitas vezes criam uma técnica de impedimento de crescimento. Isso é tão terrível, que quando alguém
algum cristão recebe uma palavra de Deus e fala: olha, Deus está te levantando para uma grande obra. A pessoa que ela foi criada como um bonsai, ela se vê tão minúscula e ela fala assim: eu não posso, isso não é para mim. E ele dá desculpa e foge. Você conhece alguém assim? Você recebe uma palavra, um elogio, e a pessoa não é para ela, porque ela foi configurada de tal maneira que ela acha que ela não é ninguém, que ela é um incapaz, e que tudo pode dar certo, mas não para ela, mas sempre para o outro. Os pensamentos são tão pequenos e medíocres, as atitudes são tão medrosas e incapazes, que elas não conseguem absorver as coisas de Deus, e até tem medo. Quando alguém fala, vamos falar de Deus para outros, elas se sentem tão incapacitadas porque elas foram cultivadas na sua família, na sociedade e até mesmo em alguns ambientes religiosos, que limitaram, que podaram o crescimento dessa pessoa, e ela vive um banzai espiritual, uma mente que não cresce, uma mente que entra ano e sai ano, a única coisa que muda nela é as rugas, e não a capacidade de entender os planos de Deus. Mas por outro lado, nós temos na palavra de Deus, no Salmo 1, no capítulo 1, no versículo 3, vai dizer algo muito interessante. Vai dizer assim, o verso 2, o verso 1 vai falar de pessoas que vivem em conselhos, andam em caminhos e se assentam com pessoas que não têm nada a ver com Deus. O verso 2 fala assim, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, quem que é esse? É o bem-aventurado, medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Essas características aqui acompanham a sua vida? Você é um tipo de pessoa que todas as vezes que alguém olha para você, as suas folhas estão verdes, você está cheio de vida, você produz o fruto na estação certa, você é frutífero, tudo que você coloca a mão, você prospera, você abençoa, você faz a coisa acontecer. Ou você está na outra condição de alguém que está impedido de crescer, que não mostra quem realmente você é em Deus. Essa palavra é para nós, igreja. Deus, ele tem planos, Deus, ele tem promessas, Deus, ele tem uma palavra para cada um de nós. E um dos grandes problemas do não acontecimento, a não realização disso, é porque nós não acreditamos como deve ser. Imagina você como um veículo muito potente. Vamos colocar aí alguns carros potentes aqui, que tem mais de 400 cavalos de potência. Um carro, uma Ferrari, um Lamborghini, um Maserati, sei lá, um carro. Você é um carro desse. Só que para esse carro funcionar, você tem que ligar a chave é a fé. Mas para que esse carro saia do lugar, ele tem que ter um combustível, que é a unção de Deus na sua vida. Então muitos de nós, eles estão em vitrines, que não andam, não conseguem atingir a velocidade que foi criado para atingir. Eles não são capazes de demonstrar a potência pela qual foi criado, porque nós criamos uma incapacidade. Se você for perceber, hoje as pessoas estão muito almáticas, ao ponto que tudo parece que é voltado para a alma de alguém. Até as músicas, muitas vezes que cantamos, é para, coitado de você, né? Você precisa, Deus vai te ajudar. O discipulado de Jesus é uma renúncia.
Mas muitas vezes nos é ensinado que nós devemos nos afirmar. Nós precisamos estar mais cheios de Deus. Nós estamos precisando ser menos cheios de nós mesmos e mais cheios de Deus. Nós estamos precisando abrir o nosso entendimento e perceber realmente quem somos em Deus. Se você não sabe nem quem é você em Deus, não adianta querer fazer nada. Nós precisamos saber que nós temos um Pai, nós não somos órfãos. Nós temos uma identidade, nós somos filhos. Nós não somos fruto de um acidente. Deus criou um propósito para cada um de nós. E não foi ontem, e não foi o mês passado. Deus, da fundação do mundo, Deus tem projetos para cada um de nós. E Deus conhece você pelo seu nome. Deus conhece você, tudo em você, porque Ele é Pai, Ele conhece, Ele te fez. E Ele quer que você ande conforme Ele quer. O que é que está acontecendo com a gente? Entra ano, sai ano, parece que a gente não acredita mais que existe um céu. A gente não acredita mais que existe uma condenação para aqueles que não estão em Cristo Jesus. A gente vê gente morrendo do nosso lado. Quantas pessoas nós perdemos, né? O bispo estava comentando, falou assim, teve o ano passado, bispo, toda semana a gente estava num velório. Graças a Deus que grande parte eram pessoas que eram de Deus e foram promovidas. Mas quantas e quantas pessoas que se foram sem Jesus? E a gente calado. A gente é capaz de manifestar os nossos gostos de uma maneira terrível. A gente é capaz de fazer propaganda para partido, mas não tem coragem de falar do rei, que tem um reino. De que lado Deus está? Da direita, da esquerda ou do centrão? A pergunta não é essa. De que lado a esquerda, a direita e o centrão estão? Do lado de Deus ou contra Deus? De que lado que os cristãos estão? Da política ou do reino de Deus? Você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você não foi chamado para ser um cabo eleitoral. Você foi chamado primeiro por Deus. Você crê nisso? Se você não acredita, tudo bem. Mas se você acredita, você tem que viver. Você não é o que você fala, né, bispo? Você não é o que você pensa que é. Você não é o que você sente que é. Tudo isso aqui nos engana. Muitas vezes a gente fala coisas, mas não é verdade. Muitas vezes nós sentimos coisas que não são verdadeiras, são feridas. Muitas vezes nós pensamos, porque nós somos tão limitados, que nós pensamos errado. Quem nunca voltou atrás numa decisão? Mas nós somos aquilo que fazemos. Porque aquilo que nós fazemos, realmente é aquilo que acreditamos. Você é movido, é por Deus. Você deve ser movido por Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você tem alguém que te guia, te direcione. Você está aqui hoje para ouvir uma palavra que Deus está dizendo para você, eu vou mudar algo em você. Tem algo em você que ainda está te impedindo. E você sabe muito bem o que é. O que você tem mais pensado durante o dia? O que tem tirado mais a sua paz? O que tem... Tem gente que nem dorme direito aqui. Tem gente que nem consegue deitar em paz. Tem pessoas que não conseguem ser felizes em ambientes alegres. Tem pessoas que não conseguem alegrar e ser grato por aquilo que já recebeu. Você pode receber uma bênção grande, mas nem aquilo atinge o seu coração mais, porque existe algo que está impedindo. Mas Deus está falando para você, hoje tudo pode mudar na sua vida. Basta você falar assim, Pai, eu quero, e eu permito a mudança, e a transformação vai vir. Você crê que Deus pode mudar algo na sua vida hoje? Você acredita que Deus pode transformar uma situação que pode ser impossível? Tem gente que para nascer, tem gente que está aqui, ó. Não foi só João Batista, não foi só Samuel, que
que para nascer teve que ter uma oração, uma intervenção, um anjo falando, não. Teve gente que teve uma dificuldade para nascer, que teve impedimentos. Mas Deus falou, ele vai, porque eu tenho algo para a vida dele. E eu quero dizer para você o que mais importa na nossa vida é o que o papai diz. Você vai ver várias e várias vozes, até dentro de você vai ter uma voz interna, sempre querendo prender você, limitar você de tomar uma atitude, de tomar uma ação, de ter uma iniciativa de mudança. Alguma vozinha aí dentro vai estar falando assim, faz isso não. Mas eu quero dizer para você, a voz do papai já está falando no seu coração hoje. Feche os seus olhos agora, se você pode. Deixa Deus falar com você agora. O Espírito Santo de Deus está aqui. Amados, muitas vezes temos o entendimento que Deus está tão longe, mas Ele veio morar em nós. Eu acredito que o céu já é perfeito. Quem acredita que o céu é perfeito aqui? Jesus fala para os seus discípulos, eu vou preparar lugar, mas a ideia não é de fora, o lugar é de dentro. O lugar que Ele está preparando é dentro de você. Isso muitas vezes as pessoas não entendem. Eles vieram morar em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está em nós. Essa é a grande transformação que vai mudar tudo em você. Muitas vezes nós buscamos a Deus, um Deus que está longe, mas Ele está dentro de nós pela fé. Você crê nisso? Existe uma parte em nós, o Espírito, onde temos a consciência, onde temos a intuição e a comunhão. E é nesse lugar que o Pai habita em nós e faz toda a diferença. Sabe o que acontece nesses dias? É que muitas pessoas estão buscando motivações para viver. Muitas pessoas estão buscando um motivozinho para viver. Mas Deus quer fazer algo diferente. Deus não está trazendo motivação que dura até 24 horas. Deus vai trazer uma ativação dentro do seu coração. Ativar a sua identidade que você é filho. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Jesus pergunta para os discípulos, quem que o povo diz que eu sou? Você vai ouvir várias respostas por aí. E fale vocês, que vocês dizem. E Pedro fala, lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é uma palavra grega para ungido. É a mesma de Messias, Machia. Jesus é o ungido. E você é cristão, como lá em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, vai falar onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Vocês são ungidos de Jesus. Nós somos ungidos de Jesus. A mesma unção que estava sobre o nosso Mestre Jesus está sobre todo aquele que crê. E obras maiores podemos fazer porque Ele mesmo disse. Graças a Deus porque Jesus disse isso. Algo vai mudar na sua vida a partir de hoje.